Preços em alta, você percebeu, nos supermercados, né? Juros em queda. Consumidores endividados. Crescimento da nossa economia muito próximo do zero. O IGPM está acumulando uma alta de mais de 6% neste ano de 2012. E estamos em agosto. Agosto do ano passado, agosto deste ano, inflação de 7,7%. Senhores. Na ponta dos juros, taxas ao contrário da inflação caindo. 12,5% agosto do ano passado, 7,5% agora neste mês. Nem por isso a economia brasileira está garantindo crescimento, hein? E o curioso nessa equação toda é que a falta de atividade econômica desta vez parece não estar chegando no bolso dos consumidores. Os consumidores seguem empregados e bem remunerados, por incrível que pareça. Queda dos juros versus alta da inflação, tema do Fala Sério que recebe o economista Ricardo Amorim, da Rican Consultoria. Que bom ter você aqui, Ricardo. Prazer é meu, Salete. É sempre bom estar aqui com vocês. É isso. E a nossa economia? Que análise você faz? Tem tantas contradições? Não tem, não? Eu acho que a vida é cheia de contradições, a economia não podia ser diferente. Mas, de fato, ultimamente, a gente tem sido farto em contradições. Eu acho que a primeira delas é a que você chama a atenção. Você ter juros caindo com inflação subindo parece uma mistura bastante perigosa. É um coquetel que pode dar fogo em vários sentidos. Então, acho que essa é a primeira contradição óbvia. A segunda é o baixo efeito das medidas de estímulo econômico sobre a economia. Quer dizer, o que a gente teve é que, apesar de uma redução muito agressiva de taxa de juros, das taxas de juros mais baixas da história, de estímulos fiscais grandes, tanto da parte de gasto de governo quanto redução de impostos, medidas como anúncios de investimentos bastante significativos, taxas subsidiadas do BNDES para alguns setores, mas a economia não pega. Só que eu acho que tem uma explicação boa para isso tudo, e se chama conjuntura internacional, crise europeia. Porque a crise europeia atinge o Brasil de várias formas. Atinge? Atinge. O governo diz que não. Mas na realidade ele diz que não, porque para começar, o governo negou o óbvio, que a crise europeia iria piorar e ia ter impactos aqui. Como ele negou o óbvio, ele não se preparou para isso. Então, o que ele deveria ter feito já a partir de 2010, quando a economia crescia no maior ritmo em um quarto de século, era reverter algumas medidas de estímulo que tinham sido tomadas depois da crise do final de 2008, particularmente a série de aumentos de gastos públicos, só que ele não fez isso. Como ele não fez isso, a munição que ele tem hoje para lidar com a dificuldade é menor do que ele teria se tivesse revertido. Então, o governo já vem dando alguns estímulos via corte de impostos, que poderiam ser muito maiores e mais agressivos se ele hoje tivesse uma situação fiscal mais tranquila que teria, só como ele não se preparou, hoje ele não pode fazer isso. Então, agora ele fala que não é da crise europeia, mas efetivamente o que está acontecendo é a crise europeia nos impacta por dois canais. O primeiro canal é uma redução de exportações. As exportações brasileiras não estão crescendo no ritmo que vinham crescendo. Em paralelo com isso, como as empresas na Europa, em menor grau, mesmo nos Estados Unidos, estão vendendo menos lá, elas estão redirecionando produção de lá para outros mercados, inclusive o nosso, que é de onde vem boa parte das reclamações e preocupações, particularmente na indústria. E, além disso, houve uma redução de disponibilidade de crédito aqui, porque o que aconteceu é que as linhas de financiamento dos bancos internacionais para todo o mundo diminuíram, inclusive as nossas. E, por consequência, os bancos aqui estão emprestando menos, até porque, em paralelo, subiu a inadimplência e os bancos ficaram com mais medo. Então, se você jogar nessa equação a crise internacional, as coisas começam a fazer sentido. Aliás, fazem tanto sentido que há um ano, um pouco mais, no final do ano passado, eu escrevi um artigo chamado Crônica de uma Decepção Anunciada. O governo falava na época que o PIB esse ano cresceria 5% ao ano. E a maior parte dos economistas falava em 3,5%, 4%, e dizia, olha, se crescer, a gente já tem que comemorar. Se chegar em 2% é para soltar rojão. É isso, um visionário? Como é que você conseguiu ter essa percepção tão apurada? É que, para mim, a piora da crise europeia era óbvia. E os impactos aqui também. A partir dessas duas premissas, primeiro, que a crise europeia pioraria, e, em segundo lugar, que ela teria impactos no Brasil, o resto ficava óbvio, ficava muito fácil. Mas isso no acompanhamento do endividamento dos países Na realidade, uma soma de vários fatores. O primeiro, sim, o endividamento dos países do bloco, mas o segundo, soma-se a isso fatores políticos. Você tem 27 líderes diferentes na União Europeia. Imagina uma reunião, Salete, com 27 pessoas para resolver alguma coisa com um
detalhe, cada uma dessas 27 tem um chefe diferente. E mais do que isso, não tem um chefe, tem milhões de chefes que são os seus eleitores. Não dá para se tomar as decisões que precisavam serem tomadas. Com detalhe, essas decisões são todas impopulares, porque, na essência, a crise europeia é de excesso de endividamento, que só pode ser resolvido através de 3 canais. O primeiro canal é calote, você não paga e lida com as consequências. O que não faz parte do perfil Pois é, Europa. Que é o que eles querem tentar evitar. O segundo canal, mas que em alguns casos não vão conseguir. O segundo canal é a redução de consumo ou venda de ativo. Isso é igual uma família. Quer dizer, imagina um político que chega aqui e fala o seguinte, olha, brasileiros e brasileiras, estou aqui para anunciar que, como durante 30 anos nós gastamos mais do que tínhamos, infelizmente chegou o momento de apertarmos os cintos. O que isso significa é que nossos países crescerão menos, seus salários têm que cair para que a competitividade do país volte, você vai consumir menos, até porque não haverá crédito e, por favor, votem em mim. Ninguém se elege assim. Sabe qual é o que elege é yes, we can. Só que era mentira. Então, o que acontece é que os países ricos têm um processo estrutural de redução de endividamento que ainda vai ter muito impacto negativo na economia mundial e, se você não colocar isso nas equações, todas as projeções de Brasil vão estar erradas. É a diferença da China, né, Ricardo? Quando você tem 27 líderes com milhões de eleitores, entendeu? Em sustentação, aí você olha para a China resolve os seus problemas de uma forma muito mais rápida e objetiva. Rápido, objetiva são dois bons adjetivos, eu diria até simpáticos, mas efetivamente eles resolvem. Quer dizer, a China tem uma capacidade de implementação que outras economias não têm. Isso tem um custo individual político brutal. Exatamente. Agora, do ponto de vista de efetividade, tem suas vantagens. Sem dúvida. Você falou do crédito, né? A seca que nós temos hoje no mercado internacional. Isso vale para o mercado nacional? Nós tínhamos aí o quê? Nós tínhamos 25% do PIB em crédito, hoje nós temos 50%, é isso? Ainda é muito pouco, todo mundo insistindo nessa coisa, tem de tomar dinheiro emprestado, tem de consumir, vamos lá, vamos fazer a economia crescer. Qual é a relação crédito lá fora, fontes secas e essa tentativa de abundância interna? Bom, primeiro os dados que você colocou são de uma evolução de longo prazo, que aconteceu praticamente em quase uma década, daqui para um pouco menos, coisa de 6 a 7 anos foi quando teve esse crescimento muito forte. O que aconteceu? Primeiro, por que isso foi possível? Isso foi possível também, em grande medida, em função de uma conjuntura externa, no caso favorável, que era do seguinte: à medida que a gente teve o que eu chamo de aceleração da globalização, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001, a gente começou a encher o mundo de produtos mais baratos que colaboraram para uma redução da inflação mundial. Por consequência, a taxa de juros mundial caiu também. E isso significa o seguinte: a disponibilidade de capitais em todo o mundo aumentou e ficou mais barato. Isso colaborou para países como o Brasil, que são importadores de capital externo para financiar consumo e investimento aqui, conseguirem atrair esse dinheiro com taxas mais baixas. Tanto que de lá para cá, a taxa de juros no Brasil vem estruturalmente caindo, com alguns movimentos de repique no meio do caminho, mas ela vem caindo, vem num movimento de queda e ainda assim com expansão de crédito, que era exatamente o que seria de se esperar e que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários mercados emergentes. Então, o ponto fundamental aqui é o próprio processo de expansão se origina num movimento externo. E agora, mais a curto prazo, parecido com o que aconteceu em 2008 e 2009, até agora, com um perfil muito menor, o que acontece é bancos e empresas estrangeiras perdem dinheiro com a crise lá fora e são forçados a repatriar capital. Para mandar esse capital daqui para lá, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles têm que comprar dólares e euros e, por isso, o real se enfraquece e essas moedas se fortalecem. Mas, em segundo, a quantidade de dinheiro girando no nosso sistema disponível para ser emprestada diminui. E, ao mesmo tempo, o apetite dos bancos para emprestá-la também diminuiu, porque, com o aumento da inadimplência, eles estão com mais medo de emprestar e não receber. Se soma os dois fatores, o resultado é que o crédito, que vinha crescendo num ritmo de mais de 20% ao ano, passou a crescer num ritmo mais moderado em praticamente todas as categorias. Em algumas das categorias de crédito, ela quase não está crescendo em termos anuais. Nós tivemos aí a chegada de 40 milhões de novos consumidores.
E cadê as compras, efetivamente, no Brasil? Será que o consumidor brasileiro está demandando lá fora? Quer dizer, apesar de haver uma certa oferta efetiva aqui no Brasil de crédito, principalmente por parte dos bancos públicos, você percebe que o consumidor que está comprando mesmo, está comprando lá fora. Como é que é isso? Rapidinho, depois do intervalo.